Good afternoon, everyone. Muito boa tarde para todos e todas. Good afternoon to the students who are following us. We appreciate it. To all the students, this session will be in Portuguese. As always, you can use the magic buttons of AI and have it translate with for you in English as far as the subtitles, and that is one way to continue. But it is wonderful that you'll be able to listen to Portuguese for the next hour. Muito boa tarde mais uma vez. Agora passamos para a língua portuguesa em nome do Instituto PBBI, ou seja, Portuguese Beyond Borders Institute, ou seja, Português Além Fronteiras, da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno. Bem-vindos a mais uma sessão do Simpósio Filamentos da Herança Atlântica. Como sempre, uma breve apresentação, só para vos dizer que reunimos-nos na confluência da memória e da visão. Os ventos do Atlântico transportam as vozes das ilhas, que são extremamente resilientes, na minha perspectiva, e também criativas, e esperemos que sejam eternas. Filamentos de Herança Atlântica, mais do que um simpósio para este Instituto, é, acima de tudo, um mosaico vivo do património, uma homenagem ao espírito duradouro do povo açoriano e à sua viagem diaspórica pelas Américas. Portanto, da Califórnia ao Brasil, do Canadá às Bermudas, do Uruguai até, portanto, outras latitudes, incluindo, por exemplo, a Austrália, onde há um grande número também de açorianos e Açores descendentes, desde as salas de aula até às transmissões ao vivo como esta, entrelaçamos os fios da cultura, do intelecto e da criatividade. A nossa visão é cultivar um espaço onde a alma açoriana possa falar em muitas línguas, através da poesia, da prosa, da investigação, do jornalismo, do nosso movimento associativo, da performance e da conversa. Ao fazê-lo, acendemos um diálogo transatlântico que afirma, sobretudo, identidade, que honra os nossos antepassados e esperamos mesmo que inspire o futuro. O objetivo deste simpósio é triplo: celebrar o legado açoriano nas suas múltiplas formas, envolver gerações da diáspora num diálogo significativo e na expressão artística e construir estruturas duradouras para o conhecimento e a visibilidade e também o empoderamento. Temos então o nosso convidado para esta sessão, que é o Régis Marques Gomes, é, portanto, gestor de empresas, é vice-presidente da Associação Comercial e Serviços de Gravataí e também vice-presidente de Produtos e Serviços da, portanto, Federação. Tem-se dedicado imenso, particularmente nos últimos 35 anos, portanto, quer dizer que ele começou com 3 ou 4, era uma criancinha, quando começou, particularmente nos últimos 35 e mais anos, portanto, a cultivar e a divulgar a cultura açoriana, particularmente na região, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Fundando em 1992, já lá vão uns anos, o Rancho Folclórico com modas açorianas que vem fazendo um trabalho de divulgação da cultura e das tradições açorianas por todo aquele estado e um pouco por outros estados também do Brasil. Tem ministrado cursos de danças açorianas, diversas palestras, portanto, no Brasil, em Portugal, no Uruguai, na Argentina, divulgando a importância da influência açoriana na formação do povo gaúcho. Foi um dos fundadores da Associação dos Amigos dos Açores, do Rio Grande do Sul, no ano de 2002, reunindo diversas pessoas que simpatizavam com a temática açoriana. No ano seguinte, a convite do Governo da Região Autónoma dos Açores, transformou essa associação em Casa dos Açores, do Estado do Rio Grande do Sul, e assim, no dia 23 de março do ano de 2003, portanto, há 22 anos, inicia as atividades desta importante entidade que representa os Açores naquele importante Estado brasileiro. Foi presidente dessa entidade durante 12 anos, de 2003 a 2015, e continua fazendo parte da direção. Ajudou também ainda a formação da Casa dos Açores do Uruguai, onde ministrou aulas de dança e também auxiliou na construção dos estatutos desta casa, com participação em diversos festivais de folclore. Preside ainda o Festival Internacional de Folclore de Gravataí e que reúne grupos de vários países e sempre dando uma grande visibilidade, obviamente, ao folclore açoriano. Atualmente é conselheiro da diáspora açoriana pelo Rio Grande do Sul,
coordenador da Comissão número 1, que inclui o Brasil e o Uruguai, de 2021 a 2025. Há uma nova eleição para o Conselho, portanto, da Diáspora Açoriana, agora já neste mês de maio. E, e o Regis, salvo erro, ele vai-me corrigir se eu estou errado, mas acho que ele é de novo candidato e ainda bem, porque estas coisas dos conselhos da diáspora, quer nós pensemos que tenham feito muito, ou tenham feito pouco, ou tenham feito algum, ou um trabalho fenomenal, na minha perspectiva, são sempre importantes e, apesar disso, há importância na renovação, mas há importância também na continuidade. Nada pior do que termos um segundo mandato de um Conselho da Diáspora Açoriana com gente que nunca tinha estado no Conselho. Começava tudo de novo. É muito bom haver alguma continuidade e, portanto, Regis, bem-aja a ti e àqueles outros, há um grupo bom que vai continuar, outros não podem, obviamente, por motivos da sua vida, outros compromissos, mas ainda bem que há pelo menos mais do que meia dúzia dos 19 eleitos que vai continuar ou pelo menos apresentou candidatura. Portanto, bem-vindo. Eu sei que é um currículo breve para o muito que tens feito, mas bem-vindo a este espaço. É um grande gosto. Eu conheço, devo dizer pessoalmente, e já como prefaciar, eu conheço o Regi já há muitos anos. Conheci-o nestes encontros das comunidades, no tempo da nossa amiga doutora Alzira Silva, era diretora regional das comunidades, portanto já lá vão uns anos que a gente se conhece, e sempre nutri e nutro um grande carinho por ele, pelo trabalho dele, pela dedicação na generalidade, pelos brasileiros que têm muitas vezes mais orgulho na açorianidade do que nós temos, do que os açorianos nos Açores, definitivamente, em muitos casos, mas do que os açorianos também particularmente a imigração, muitas vezes na América do Norte. É sempre impressionante para mim ver, portanto, este trabalho que as pessoas fazem em prol da sociedade depois de tantos e tantos e tantos anos. Vejo o mesmo também no Havaí e também tenho, portanto, grande admiração pelos havaianos, as pessoas do Havaí que continuam, mesmo ao fim de cento e tal anos de não haver imigração, muito ligados aos Açores. Portanto, para além de todo o trabalho e da admiração que tenho por ele, também nutro uma amizade especial e queria que as pessoas soubessem. Um, mas fala-nos um pouco, se não te importas, como é que apareceu este desejo pelos Açores? Quer dizer, obviamente que o resgate no Brasil tem sido um trabalho contínuo. Fala-me um pouco do teu envolvimento e o que te levou a esse envolvimento. Bem, inicialmente agradecer muito ao Diniz Borges, uma pessoa que a gente, como falastes, nos conhecemos há muitos anos, né, nos encontros da comunidade, a nossa querida saudosa diretora Alzira Serpa Silva, né, que nos apresentou e desde lá temos uma amizade muito grande, embora fazia alguns anos já que não nos víamos, né, fomos nos encontrar depois de vários anos este ano em São Miguel, né, quando participamos junto do encontro. Então, muito bom estar aqui, ter essa oportunidade, estar nesse simpósio, Filamentos, parabenizar, né, pelo trabalho que faz. Dizer que eu tenho também uma afinidade muito grande com esse escritor, professor, né, Diniz, que tem se dedicado e levado, né, não só na Califórnia, né, mas por todo lado, essa nossa luta pela divulgação e valorização da cultura açoriana. Bem, como é que eu iniciei isso aqui, né? Eu tenho descendência açoriana, né, por parte da minha mãe, né, já de quinta, sexta geração, né? O Rio Grande do Sul tem uma formação, os primeiros povoadores que vieram para cá, né, foram açorianos, né, então há mais de 275 anos. E se tinha aqui no Rio Grande do Sul, por muitos anos, aquela ideia de que alguns açorianos vieram para cá, fundaram a nossa capital, conhecida como Porto dos Casais, hoje Porto Alegre, que costumamos dizer que é a maior cidade do mundo fundada por açorianos, né, com uma população de 1.800.000 pessoas, deve estar pela volta. E se tinha apenas aquela menção de que alguns casais açorianos, se falava muito em 60 casais, açorianos vieram para o Rio Grande do Sul, fundaram Porto Alegre, algumas outras cidades, e foi assim. E aquilo foi, a gente aprende isso na escola, né? E sempre se teve isso na cabeça. Pois em 1990, né,
a Direção Regional das Comunidades, juntamente com o Instituto Cultural Português, que é uma entidade aqui do Rio Grande do Sul, promoveram um encontro ah, de danças gaúchas de origem açoriana. E através do Consulado de Portugal, também aqui que estava fazendo as inscrições, foi feita esse concurso, né, esse encontro aí, concurso de dança, onde o grupo vencedor iria ganhar uma viagem para participar da Tua Ilha Terceira, no COFIT, né, que o Diniz conhece bem, Comitê Organizador de Festivais da Ilha Terceira, que era o nome antigamente, né? Hoje já é o Festival Internacional de Folclore dos Açores. E nós nos inscrevemos para participar desse concurso. E eu comecei a me interessar mais. Aqueles Açores que a gente ouvia falar lá longe ficou um pouco mais próximo. Participamos desse encontro, não fomos vencedores do nosso grupo, né? Mas, passado um ano ou dois, a Direção Regional das Comunidades, na época ainda como Gabinete de Imigração e Apoio às Comunidades Açorianas, né? Que até na época era o nosso querido Duarte Mendes, que era o diretor, né? Promoveu esses encontros de animadores culturais, também na Ilha Terceira, e eu me inscrevi para participar desse encontro. Fui contemplado e participei. Quando eu chego aos Açores, isso foi lá em 1992, quando eu chego aos Açores para participar desse encontro, eu me deparo com aquela casario, com aquelas tradições, com aquela gente recebendo de uma maneira muito simples, mas muito calorosa. O jeito de falar das pessoas, aquilo foi um choque, né, muito grande para mim, porque eu disse, olha, parece que eu estou voltando no tempo, né, e isso aqui é o Rio Grande do Sul há uns anos atrás. E comecei a me interessar, né? Participei do encontro, fiquei muito interessado e comecei a pesquisar sobre a minha genealogia, comecei a ver o que tinha de ligação dos Açores ainda nos dias de hoje com o Rio Grande do Sul. E a partir daquele momento, a partir daquela oportunidade que eu tive, eu volto para o Rio Grande do Sul, já fundo um grupo folclórico de dança açoriana, nós já tínhamos a dança gaúcha, e aí colocamos também a dança açoriana. E comecei a fazer um trabalho de pesquisa, né, vendo o que a gente tinha nas festas populares, nos adágios, nas festas religiosas, nas próprias danças folclóricas, enfim, na culinária. Começou a se ver que tinha muita coisa que estava adormecida. Eles passaram muitos anos e depois para o Rio Grande do Sul vieram quase que 100 anos depois, italianos, alemães, e que tiveram uma cultura muito mais forte, né, e presente. E os açorianos, aqueles que vieram há muito antes, começou a se perder e aquilo não se tinha mais. E muitos escritores falavam até que o Rio Grande do Sul, os açorianos passaram por aqui, mas não ficou nada de evidência. E o que se fez foi a partir desse trabalho, fundamos então a Associação Amigos dos Açores, né, do Rio Grande do Sul, com pesquisadores que defendiam que ainda tinha muita coisa açoriana. Se começou a pesquisar muito no interior do estado e ver cidades que foram fundadas por açorianos, que tinham ainda uma presença muito forte. Começou a se ver que tinha muita coisa e começou uma batalha para que as pessoas começassem a entender, e até dentro das universidades, entender que aquela herança soriana que se dizia que estava perdida, ela estava muito viva, estava entranhada ainda nas pessoas. E com esse trabalho, com cursos e com palestras e com trabalhos acadêmicos também que começaram a ser feitos, se viu que o açoriano estava muito forte e muito presente, né? E essa luta foi durante muitos anos. Os Açores teve uma participação muito importante nessa nossa luta, que através do Gabinete de Imigração e depois que se transformou em Direção Regional das Comunidades, porque com os cursos que foram dados, não só na área do folclore, mas na área dos professores de português e tantos outros encontros, a descoberta das raízes foi o que nós nos conhecemos, né, Diniz? Começou a dar uma valorização muito grande. E as pessoas começou a ter mais gente pensando igual, muita gente valorizando essa cultura açoriana aqui. E em 2013, então, a gente funda a Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, transformando aquela associação que tínhamos em Casa dos Açores. Mas eu não sei se o Diniz, tu queres me interrompendo e perguntando, ou eu vou seguindo. Não, pode ir seguindo, quer dizer, portanto, mas eu pergunto só muito breve. Portanto, havia já um trabalho de várias pessoas, o Regis e outros que estavam, portanto, com algum envolvimento
mas fundar uma organização nunca é muito fácil. Aliás, às vezes é fácil fundar-se, mas depois não é muito fácil Manter. continuar-se, não é? Portanto, imagino que houve entusiasmo, não é, na fundação, mas agora da Casa dos Açores, mas 23 anos mais tarde ainda há esse entusiasmo por aquilo que eu vejo, não é? Com, com certeza. Na verdade, quando a gente fundou aquela associação Amigos dos Açores, né? A gente fundou uma associação, reunimos pessoas de algumas cidades, né? Do Rio Grande do Sul. São quase 500 municípios que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul e muitos deles têm uma forte presença e praticamente todos eles têm alguma herança açoriana, né? De que açorianos que passaram, foram para lá, os descendentes que ficaram e manteram alguma coisa. Então a gente tem uma presença, uma marca açoriana, né? Muito forte ainda em vários desses municípios. E recebemos uma visita aqui, por que que a gente fundou a Casa dos Açores, né? A gente tinha associação e recebemos uma visita aqui do João, o João Martins, tu lembra bem, tu conheces ele, e o nosso saudoso, já falecido Miguel Noronha, vieram para o Rio Grande do Sul uma visita para conhecer as comunidades açorianas. E levamos em várias cidades, né, onde tínhamos aqui, a gente já tinha uma criação de salas açorianas, que era um projeto do Instituto Cultural Português, que tinha algumas prefeituras dos municípios. Só que era um trabalho que já estava um pouco desgastado e não estava dando uma continuidade, e o Miguel e o João, sabendo que a gente já tinha associação Amigos dos Açores, me procuraram, disseram, Regis, nós queríamos conhecer esses municípios, esses salas açorianas que tem, porque umas tem, fica a 300 quilômetros de distância aqui da nossa cidade de Gravataí, né, onde é a nossa sede da casa e onde eu resido. Então acho que fizemos ali em 5 dias uns 2 ou 3 mil quilômetros visitando várias cidades e vendo o trabalho que tinha de resgate, de artesanato, de festas, enfim, de várias temáticas, né, que ainda eram preservadas, né, da cultura açoriana. E o João Martins e o Miguel disseram, Regis, vocês no Rio Grande do Sul, que tem esse trabalho aí já bastante forte de divulgação e de resgate da cultura, vocês teriam que ter aqui uma Casa dos Açores. A Casa dos Açores vem a ser uma embaixada do governo dos Açores, da região autônoma aqui no Rio Grande do Sul. Nós já temos a exemplo disto em Santa Catarina, temos em São Paulo, temos no Rio de Janeiro. E o Rio Grande do Sul, por ter essa forte influência, deveria ter também uma casa. Por que que vocês não transformam essa associação numa Casa dos Açores? Isso era um mês de fevereiro de fevereiro de 2003. E eu disse, olha, tia, a gente tem essa casa, tem essa associação, eu não sei se a gente teria capacidade para transformar isso numa Casa dos Açores, que já é uma coisa mais elevada para nós aqui, né? E ele disse, não, vocês têm toda a capacidade pelo trabalho que vocês fazem. Claro que ela era mantida principalmente pelo nosso grupo folclórico, né? Que tínhamos aqui já de dança açoriana. E a gente resolveu reunir o pessoal e fundou a Casa dos Açores, em março de 2003. Em junho já tinha a primeira reunião, que nós fomos convidados para o Conselho Mundial das Casas dos Açores. Mas nós tínhamos de Casa dos Açores do Rio Grande do Sul apenas 3 meses. E apresentamos uma candidatura para fazer parte do Conselho Mundial das Casas dos Açores, que aí sim nós estaríamos realmente incluídos, né, nesse conselho e ligados a outras comunidades do mundo todo, como o Diniz muito bem conhece. E fomos aceitos, né, pelo trabalho que a gente vinha fazendo, apresentamos a candidatura para fazer parte do conselho, fizemos parte do conselho, e a partir daí fomos agregando mais pessoas e mais adeptos, né, a preservar a cultura açoriana. E o entusiasmo foi muito grande. Nós recebemos depois, tínhamos que ter uma sede, não tínhamos uma sede, né? Na nossa cidade, que Gravataí, tem um casarão, conhecido como Casarão dos Fonseca, que é uma construção de 1877 e que foi construído por filhos de açorianos, né? E esse edifício estava em ruínas aqui e pertencia já à Prefeitura Municipal de Gravataí. E o prefeito, na época, procuramos, e ele nos ofereceu aquelas ruínas, vamos dizer assim, para que fizéssemos um restauro e se transformasse na sede da nossa Casa dos Açores, né? Foi um desafio muito grande, né? Ficamos ali 5 anos trabalhando, sem muito recurso financeiro. Conseguimos restaurar a casa, né?
até muitos dizem que é uma das casas, pelo menos na arquitetura, mais bonita de todo o concelho, né? Por ser uma casa tipicamente açoriana, né? E construída por açorianos em 1877. E fizemos ali a nossa sede. Com a sede, começou a agregar mais pessoas de outras cidades, o pessoal começou a se interessar, cada vez mais procurar, principalmente pela genealogia, né? Pelas festas do Divino Espírito Santo, que é muito forte, que estava muito apagada em muitos municípios, né? E que nós começamos a resgatar. E ali foi um trabalho que cada vez crescia mais, mais adeptos tínhamos, né? E a partir dali a Casa dos Açores só foi crescendo e tendo reconhecimento com todos os trabalhos que a gente realiza nesses esses 22 anos aí, para 23, fazendo um trabalho muito grande dessa divulgação e foi criando adeptos e tem andado bem até os dias de hoje. Eu queria falar um pouco numa questão que o Regis tocou, ou seja, a genealogia. Muitas vezes, aliás, há anos atrás ninguém ligava à genealogia, como a gente sabe. A gente dizia, isto é um grupo de velhos que quer saber mais algumas coisas, não sei o quê, etc. Mas, na realidade, e até mesmo em termos académicos, os académicos, portanto, também têm às vezes umas manias, como se diz nos Açores, e uma delas é, na realidade, era não ligar muito à genealogia. Hoje a genealogia não é só, portanto, um passatempo para gente de idade, para gente velha como eu, mas é também um passatempo, mas é também uma fonte rica de pesquisa. E eu, por exemplo, dou aqui um curso em inglês, infelizmente, nós temos a barreira da língua, como já falei tantas vezes com o Regis sobre isso, não é? Já há 30 anos que andamos a falar sobre isto. Pois. Um, mas nós temos essa barreira e o curso que eu dou, portanto, de 3 em 3 semestres, que se chama, portanto, História, Cultura e Literatura dos Açores, é dado em inglês. Portanto, eles leem o Álamo Oliveira, mas em tradução, o Vitorino Nemésio, mas em tradução, etc. Por mera casualidade, numa das aulas, falei na questão da genealogia e depois foi interessante, particularmente porque os meus alunos não são todos de origem açoriana ou portuguesa, a maioria até são hispânicos de várias partes da América Latina, quase, mas uma grande porcentagem do México, Costa Rica, etc., que se interessam, portanto, pelas coisas açorianas porque conhecem uma pessoa amiga, ou etc. Mas aqueles que são de origem açoriana, nós passamos um tempinho a olhar aqueles que estavam interessados como algo suplementar, a fazer uma breve pesquisa nos livros do Jorge Frujares, doutor Jorge Frujares, da genealogia. E ficaram fascinados, porque muitos, ali num espaço de meia hora, porque sabiam o nome dos avós, a partir do nome dos avós, voltaram atrás de cento e tal anos, 150, 200 anos, e souberam. Portanto, a genealogia hoje acho que é extremamente importante, particularmente numa comunidade antiga como a comunidade do Brasil, fora do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde ainda há imigrantes, É, como né? nós sabemos, é na realidade uma mais-valia para as pessoas poderem verificar de facto essa parte deles que é açoriano, porque podem voltar, como o Regis disse, há 5, 6, 7 gerações atrás, para a Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, portanto, para a sua casa, para a Casa dos Açores não está envolvido, e da qual foi presidente durante muitos anos, é uma mais-valia a questão da genealogia, não? É Com importante. certeza. Aqui no Brasil a gente tem a primeira chegada dos açorianos lá no século XVII, né, que vai para o Maranhão, para o norte. Em vários estados a gente tem aqui a presença açoriana. Aqui no sul já vem após o Tratado de Madrid, né, em 1750, que começa a vir os açorianos, porque o Rio Grande do Sul aqui pertencia à Espanha e não à coroa portuguesa, né, e os açorianos vêm para cá e a gente costuma até dizer que o Brasil é do tamanho que é, graças aos açorianos, né? Lá no Maranhão, lá em cima, eles estavam para perder, a coroa portuguesa estava para perder a terra com a chegada dos açorianos lá no Maranhão, determinaram a fronteira e passa a ser Brasil. Permanece Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul era de domínio espanhol, os açorianos vêm para que esse seja feito uma troca com uma parte do Uruguai e, e faz a fronteira do sul. Então nós temos o sul e o norte do Brasil com a chegada do açoriano delimitando as áreas. E é claro que, passado tantos anos, se não fosse a genealogia, né, com certeza teríamos perdido muito.
como o Diniz mesmo falou, hoje no Brasil a gente tem alguns açorianos ainda. São Paulo, no Rio de Janeiro. São Paulo, basicamente, a grande maioria deles descendentes de São Miguel. E no Rio de Janeiro, basicamente, da Ilha Terceira. Mas nos demais estados do Brasil, como é o nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, nós temos sétima, oitava, nona, décima geração. E quando é que dá o interesse das pessoas? Além de saindo da academia, da pesquisa ou daqueles curiosos que nem eu, Uhum. quando é que sai a valorização da cultura açoriana? Através da genealogia, com certeza. Né? As pessoas começam a procurar saber do seu passado, né? E cada vez mais, né? Falaste muito bem. Antigamente a gente falava em genealogia, era aqueles velhinhos que estavam estudando ali, vendo, fazendo uma ligação do. E hoje não. Até porque a genealogia também desenvolveu, a genealogia desenvolveu muito, e hoje as pessoas se preocupam assim, não só saber quem era meu trisavô, meu tetravô, pentavô, mas o que ele fazia, né? Então a genealogia hoje faz com que, eu tinha um descendente meu que era um sapateiro e que fazia isso, fazia aquilo, tá? Eu tenho um meu que tinha terras e depois ele. Então, quer dizer, o interesse hoje não está, em termos da genealogia, não só no quem são, mas o que faziam, né? É, por que, as pessoas começam assim, olha, mas eu vim da onde? Eu tenho uma descendência soriana. Claro que quando se fala em genealogia, né, a gente vai abrindo aquele leque, a gente brinca muito, né? Ah, o meu tataravô, não, mas quantos tataravós tu tens? São vários, tu tem vários segmentos. Mas o incrível aqui, e eu acho que isso é que faz com que as casas dos Açores do Brasil, que tem aumentado, né? Tinha essas aí, o Santa Catarina, que é só de descendente, a nossa aqui, depois abriu no Maranhão, abriu no Espírito Santo, estamos fazendo um trabalho para se abrir uma, talvez, em Minas Gerais. Quer dizer, todos esses estados que nós não temos açorianos natos, a base é a genealogia, né? Os resquícios que ficaram, sim, mas é o trabalho da genealogia. Tentar ver onde é que eles percorreram, o que eles faziam, né? As cidades que fundaram, o legado que deixaram. Então, a genealogia, sem sombra de dúvida, no caso do Brasil, a fonte de inspiração e a fonte para que se tenha mantido ainda o trabalho dessas casas Açores, com maior certeza. Exatamente, e começa a ser, obviamente que já é no Havaí, portanto aqui nos Estados Unidos, como sabe, e começa a ser também na Califórnia, porque pronto, a nossa imigração não é obviamente tão antiga como a vossa e temos imigração nova, bem, imigração nova não Sim, temos, mas a imigração de há 50 anos sim, mas 50 anos. praticamente há 40 que estancou. Porém, há muita gente que, portanto, que traça, que já é quinta e sexta e até alguns sétima geração, porque chegamos aqui também em 1812, portanto estamos a falar já há 200 e tal anos, e essas Sim. pessoas, muitas delas desligaram-se, não é, da nova imigração. Mas eu perguntaria, portanto, Régis, se me podes dizer a questão, portanto, a festa do Espírito Santo, que, como disse, estava um bocadinho mais lenta, digamos assim, que foi reativada com a formação da Casa dos Açores e tudo. Quais são as principais atividades que normalmente a Casa dos Açores faz durante o ano para animar, digamos assim, a sociedade no Rio Grande do Sul? Bom, em termos das festas do Divino Espírito Santo, é aquela fala que a gente sempre tem, né? O açoriano, para onde ele vai, ele leva a festa do Divino Espírito Santo, tá? Essa é se existe algo que se pode fazer uma ligação, é a festa do Divino Espírito Santo. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, né, como eu falava no início ali, a gente tinha o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, quando se fala num tem que falar no outro, porque os dois estados, além de ser próximos, é da mesma época que vieram as migrações para cá. Se tinha muito forte a presença das festas do Divino Espírito Santo. O que que acontece? Com a chegada dos italianos e alemães, eles trazem uma outra versão da festa. Hum. Como é que é uma outra versão? Não é uma outra versão da festa, mas nos trazem a comemoração diferente. Por quê? Porque a festa do Divino Espírito Santo era a maior festa, que era a festa era junto com a igreja, né? Dentro da igreja, a festa. Então, quando chegam os alemães e os italianos, eles começam a dar valor para o padroeiro e começam a deixar de lado
o Espírito Santo. Por quê? O padroeiro é aquela festa que traz um retorno financeiro para a igreja. A festa do Divino Espírito Santo era uma doação. O pessoal se reunia, faziam e doavam para a própria comunidade. Era passar a bandeira nas casas, levar a bênção, era as cantorias, enfim, a festa divina era uma festa do povo e que não tinha arrecadação financeira para a paróquia, vamos dizer assim. Com a chegada desses padres mais de origem alemã e italiana, eles começam, e também há de se dizer que é muito importante, a igreja sempre teve muito dinheiro. Com o passar dos anos, a igreja começa a ter menos dinheiro, menos recursos. As pessoas, quando faleciam, elas deixavam, vou deixar parte para os meus herdeiros e vou deixar não sei quanto para a igreja. O outro fazia um testamento, deixa meus bens, sabendo que não tenho filhos, fica tudo para a igreja. Quer dizer, a igreja recebia muita doação, né? E com o passar dos anos passou a não ter mais esse recurso financeiro. Os padres começam a valorizar as festas, não a mais aquela festa que não dava retorno nenhum, e acabam fazendo as festas do padroeiro. Então as festas do Divino Espírito Santo começam a ficar escanteadas, como se diz aqui, né? E o que que a gente faz? Nós, em termos de Casa das Flores, nós temos ido nas comunidades onde ainda se tem alguma lembrança, né, de festas que passavam, e é muito forte a passagem da bandeira do Divino Espírito Santo, a bandeira que passava de casa em casa, abençoando os doentes, abençoando nos currais, né, os animais que eles tinham, enfim, essa parte do passar a bandeira do divino, das pessoas terem aquela devoção de beijar a bandeira, de se sentir abençoado, sentir o Espírito Santo presente, muitos ficaram ainda na memória das pessoas. Então a gente começa a ir nas paróquias e começa a ir nas cidades onde existia uma festa e começamos a resgatar a festa, voltar a fazer a festa. Alguns têm coração, outros não têm coração. Em muitas paróquias se pesquisou e achou ainda umas coroas antigas que voltaram a fazer. Em outras que não tem a coroação, que não tem registro da coroação. Nós levamos a nossa coroa da Casa dos Açores para fazer, falamos para a comunidade, há uma preparação da comunidade dizendo: eu tenho uma lembrança que a minha avó falava dessa bandeira que passava de casa em casa. Enfim, então a gente faz esse trabalho e começa, quem recupera, né, resgata essa festa, começa a fazer. Hoje a gente tem várias cidades já do Rio Grande do Sul que tem a festa do Divino Espírito Santo, que tem os foliões, né? Tem cidades no interior onde o pessoal sai a cavalo com a bandeira, visitando as fazendas, né? Os tropeiros, que a gente diz aqui. Os tropeiros vão de fazenda em fazenda, levando a bandeira, né? Então, esse resgate todo da festa divina é muito bonito e tem trazido, né, muita participação dentro da casa. Além disso, né, nós, em termos de Casa das Flores, a gente tem trabalhado bastante no regaço dos ternos, né? A gente fala aqui os ternos de reis e os ternos juninos, né? Que algumas cidades ainda preservam, né? Aquelas cantorias dos reis, a cantoria do junino, que seria aqueles ternos que já nos Açores eu já não tem mais, não se tem mais, se perdeu, né? E nós aqui, por ter ficado muitos anos com algumas comunidades muito isoladas, se mantém ainda vivo muitas dessas tradições. Então, os ternos juninos é cantar o Santo Antônio, cantar o São João. Então, saem os ternos fazendo as cantorias em homenagem ao santo, né? No mês de junho, aqueles santos padroeiros são cantados, né, por esses ternos, assim como temos também os ternos de reis, as cavalhadas, as brincadeiras infantis. Então, a gente tem feito um resgate, principalmente nas escolas. Na Casa dos Açores, a gente recebe muitos alunos de escolas, não só do município de Gravataí, mas também de fora, onde as crianças, a gente começa a trabalhar pelo sobrenome deles, né? Começa a dizer o nome, é um sobrenome português. Olha, tu tem grande chance de ser açoriano, porque os açorianos vieram para cá. E a gente começa a ver o nome de famílias que são famílias aí dos Açores, né? Que vão se passando as gerações e vão se mantendo aqueles nomes. Então a gente começa com eles, depois faz as brincadeiras infantis com essas crianças, ciranda, cirandinha, passa anel. Sabe o que que é isso aí? Isso aqui foi trazido pelos colonos açorianos que vieram. A gente tem um mapa mostrando lá os Açores, onde que qual é que foi o trajeto para chegar aqui no Brasil. Então, enfim, eu estou dando alguns exemplos aqui que estão me ocorrendo, né, de trabalhos que a gente faz na Casa dos Açores, né, nesse resgate e divulgação dessa cultura açoriana. Esse trabalho com as escolas é importantíssimo e bem-aja a vocês, parabéns, porque na realidade talvez o mais eficaz, porque
temos que começar a incutir esse orgulho, esse desejo de se saber quando são crianças, porque depois, Pois, quando já estão jovens, têm outras prioridades, não é? E depois vêm as carreiras, os trabalhos, os empregos, essas coisas todas, e muitas vezes é por isso é que depois em mais idosos é que as pessoas vão resgatar. E, entretanto, vocês já começam com as crianças. Isto é muito importante. ô, Diniz, só te interromper, mas isso é muito interessante, mas isso é um debate que a gente tem muito aqui dentro. A gente entende, né? Isso não só aqui nós, mas as outras casas dos Açores também se fala bastante nisso. A gente ter esse resgate, ter esse cuidado com as crianças, né? De tentar explicar ali naquele momento, quando eles estão estudando sobre a história da seu município, do seu país. Porque eu acho que é importante a gente plantar essa semente, porque a gente sabe que logo ali adiante, na adolescência, eles não vão querer saber disso. E depois o jovem vai, esquece, vai. Mas aquela sementinha é importante, porque depois, mais tarde, a gente tem a chance de recuperar de novo. Porque quando o pessoal se acalma, que nem eu costumo dizer, né? Passou aquela adolescência, juventude, todo aquele gás, quando se acalma, ele tem aquela semente plantada, né? Então fica mais fácil tu recuperar essas pessoas, recuperar no bom sentido, né? Recuperar no sentido das pessoas começar a se interessar, né? Pela divulgação da cultura, começar a se interessar para saber de onde é que a gente veio, né? A gente está aqui hoje, mas a gente tem alguém que passou por aqui. Esse alguém são os nossos antepassados. E eles sofreram para estar aqui. E eles construíram isso aqui. Então é uma chance da gente, plantando essa sementinha, no futuro a gente poder resgatar de novo essas pessoas e estar lutando pela nossa causa, como a gente tem feito. Exato, e depois que dessa semente estar, quando eles acalmarem, eu gosto dessa, quando se acalma, e começam a ter família, obviamente que querem que os seus filhos e filhas, e já têm Exato. essa noção, lembram-se disso, e portanto já para eles já é importante que essa tradição se repita com os filhos e as filhas a terem também a possibilidade de irem à Casa dos Açores e de fazerem, portanto, esses jogos e essas atividades. Agora, mudando um pouco, perguntar-lhe, portanto, Regis, aqui no teu currículo a questão, portanto, de ter estado envolvido com o princípio da Casa dos Açores no Uruguai. Como é que isso apareceu? E obviamente que foi de facto importante. Aliás, vimos isso, como sabe, não é? Como sabes, aliás, no Pensar a Diáspora que tivemos recentemente em Ponta Delgada, em que a representante da Casa dos Açores do Uruguai tinha de facto, portanto, um grande entusiasmo em manter viva, e aí também tem a barreira da língua, apesar do Sim. espanhol ser muito próximo do português, mas há grandes diferenças. Como é que o Regis se aproximou, como é que se aproximaram do Regis para o seu envolvimento na Casa dos Açores do Uruguai? Pois então. A Casa dos Açores do Uruguai é muito interessante, porque os açorianos, quando eles saem, alguns açorianos aqui do Rio Grande do Sul, né, quando há uma invasão espanhola, isso é uma questão muito discutida, né, se eles saíram escravizados, saíram fugidos, ou se o próprio pessoal os espanhóis resolveram levar aqueles colonos açorianos para fundar a cidade de São Carlos, né, ali em Maldonado, no Uruguai. A verdade é que muitos açorianos que saíram aqui do Rio Grande do Sul foram para lá e acabaram ficando lá por um tempo. Alguns até ficaram, outros acabaram retornando para o Brasil, vindo aqui para o Rio Grande do Sul. Mas lá nessa comunidade, em São Carlos, eles fundaram há muitos anos atrás um grupo folclórico, Los Azorenhos. Hum. Em espanhol, muito interessante, né? E sempre chamou atenção, e chamou atenção ao próprio governo dos Açores, né? Começou a dar uma atenção para eles. E esses Los-Azorenhos, que valorizavam, né, as suas origens açorianas, e tinham um folclore com danças uruguaias, né? Nada a ver com nada a ver com a origem açoriana. A açoriana só tinha um nome e que eles estudavam através da genealogia, sabendo que alguns antepassados e fundadores da cidade de São Carlos eram açorianos. Pois bem, no encontro do Conselho Mundial das Casas dos Açores, eu ainda era presidente da Casa dos Açores aqui do Rio Grande do Sul. Tivemos um encontro lá com eles. Eles participaram, né, como observadores de uma reunião do Conselho Mundial das Casas dos Açores. Não me lembro, não me recordo bem se foi nos Açores mesmo. Acho que foi na Ilha do Pico. Não me lembro. Não foi um encontro desse. E disseram que eles tinham muito interesse, conhecer, saber mais e tal.
e da possibilidade de transformar aquele grupo, aquela associação que tem Los Azorenhos, que já tinha uma trajetória já de longa data, transformar em Casa dos Açores. Às vezes existia uma resistência lá dentro da própria entidade, porque eles tinham aquele nome Los Azorenhos já de muitos anos, Associação Los Azorenhos, e não queriam perder a sua identidade de fundar uma Casa dos Açores. Mas tinham muito interesse em conhecer mais sobre a cultura açoriana, queriam que este grupo de dança, até a exemplo do nosso, que nós temos aqui na nossa Casa dos Açores, que fazia o folclore gaúcho, mas que também começou a fazer o açoriano, eles também queriam seguir esse mesmo caminho. E me pediram, pela proximidade, como nós do Rio Grande do Sul, é a Casa dos Açores mais perto do Uruguai, se eu poderia, e até porque eu também sou instrutor de danças, se eu poderia ir lá ensiná-los a algumas danças açorianas para eles terem no repertório deles. E eu fui para o Uruguai, fui umas 2 vezes lá, nos finais de semana, ensiná-los a começar a montar o grupo de dança açoriana. E eles se entusiasmaram, claro que eu falei da dança, mas também puxei um pouquinho mais ali, né? E reuni com a direção, eu disse, olha, se vocês transformarem em Casa dos Açores, vão fazer parte de um conselho, vai ter muito mais oportunidade, ligação com outras comunidades, vai evoluir, vocês não vão perder a identidade de vocês, o nome que vocês têm. Até, aí eu sugeri, pode ser Casa dos Açores, do Uruguai, Los Açorenhos. Mantém o nome, não vai perder nada e vocês vão fazer parte desse ciclo, né, de relação, né, com outras comunidades que vai ser muito bom. Ah, mas a gente não sabe como é que vai ser, será? E aí se reuniram a direção, ah, mas a gente não tem isso. Não, eu posso ajudar, né? Posso ajudar até no estatuto, se vocês quiserem. E aí eu comecei a fazer, peguei o estatuto que eles tinham, tentei adequar mais ou menos dentro da linha dos estatutos das outras demais casas dos Açores, né, que a gente tem. E fui mantendo contato com eles, e fui lá mais alguma vez, e fui dando caminhos até que eles resolveram que então que iam transformar em Casa dos Açores. E aí, num outro Conselho Mundial, isso levou um ano esse trabalho, né? No ano seguinte, isso foi em 2010. Aí, em 2011, seria apresentar a candidatura deles, foi um Conselho Mundial aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei como padrinho até hoje eles me dizem que eu sou o padrinho da Casa dos Açores do Uruguai. Eu fiz a apresentação, né, da casa, com o trabalho que eles tinham. E transformaram então em Casa dos Açores e graças a Deus estão muito bem, muito trabalhando bastante a questão da genealogia, né? Mas estão super engajados e a gente tem uma relação muito próxima aí com a Casa dos Açores do Uruguai. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre o Conselho de Diáspora Açoriana nos minutos que nos restam, se não te importas. Vamos lá. Portanto, como eu disse, foste eleito há 4 anos, em plena pandemia, não é? E, aliás, a vossa tomada de posse ainda ontem tivemos uma sessão com o Zé de Carvalho, portanto foi digital, foi virtualmente, etc. Sim. As coisas agora já voltaram à sua normalidade. Há uma coisa interessantíssima, é que o Brasil teve muito mais votação do que os Estados Unidos, e sabemos que há muita gente, até muito mais imigrante, obviamente, não é? Mas as votações foram imensas, foram muito maiores no Brasil, foram do que nos Estados Unidos ou no Canadá, onde temos uma imigração recente e também na Bermuda. Mas pronto, veremos o que dá este ano. Aliás, há coisas que obviamente vão ter que ser repensadas. Um, Neste ano também, agora daqui a poucas semanas, as eleições, vocês têm no Brasil, não é? Quando digo vocês, digo praticamente o Brasil todo, está composto, portanto há candidatos. Nós aqui nos Estados Unidos temos um lugar que não tem candidato, Rhode Island não tem Pois. candidato. Quebec, no Canadá, não tem candidato. Isso assusta-nos um pouco porque, nesses dois lugares, porque é demasiado desinteresse. Como é que tem sido, como é que foi a experiência nos primeiros 4 anos, na sua perspectiva? Na tua perspectiva, Regis, tu és uma pessoa que tem estado muito envolvido, portanto, obviamente que já tens um background, como se diz aqui nos Estados Unidos, bastante grande e há pessoas que foram para o Conselho de Diáspora Açoriana com pouco conhecimento ou com menos conhecimento, digamos assim, das suas próprias comunidades. Ahm, Como é que foram estes 4 anos? O que é que tu vês em termos de futuro? Porque eu acho que, acima de tudo, quando falaste há pouco, Regis, da importância do grupo Los Açorianos passar para casa dos Açores, era mais pelo convívio e as ligações que iriam ter com outras casas, outras instituições que no Brasil, na América do Norte, em outras partes, na Europa também, através das casas dos Açores, no continente português,
têm esta experiência de trabalhar a sustentabilidade, de trabalhar a genealogia, folclore, a música, a literatura, a cultura, etc. Portanto, e por mim, eu costumo dizer, apesar de gostaria de ver, obviamente, mais gente a votar, mas eu acho que para mim o importante, como pessoa que tem defendido sempre a sustentabilidade, é do Conselho da Diaspora Açoriana, são os contactos que se fazem entre os vários conselheiros, é este convívio, portanto, esta aproximação, são os e-mails que se troca, portanto, são as ideias que podem funcionar numa zona e noutra não funcionam, mas podem funcionar de uma forma diferente. É também este dar conhecimento aos Açores, porque um diretor regional das comunidades não pode estar em tudo, não é? Portanto, também dar conhecimento aos Açores dos anseios, dos desejos e dos triunfos que têm sido feitos na diáspora açoriana. Portanto, para mim, mais do que as pessoas aqui na América do Norte gostam de ser um bocadinho críticas no aspecto de que, mas não fazem nada. A primeira coisa são um conselho consultivo, não têm poderes executivos, não é? Não tem poder. E podem aconselhar o governo em tudo e mais alguma coisa, e depois o governo decide. E também a gente tem que ter sempre em consideração que os Açores são, essencialmente, apesar de ser uma região lindíssima, e obviamente eu sou de lá, sou suspeito, ahm, mas é uma região pobre. Apesar de já serem uns Açores diferentes do que eram há 40 anos ou há 50, mas continua a ser uma região com algumas dificuldades económicas e, obviamente, não tem dinheiro para investir em tudo e mais alguma coisa. Portanto, o que eu gostaria de ver é saber, e gostaria que as pessoas que nos estão a seguir, e os meus alunos também soubessem, como é que o Régis vê de facto o Conselho de Diaspora Açoriana, e as possibilidades e estes contactos entre os próprios conselhos. Como é que vê toda esta amálgama de junções de coisas e como é que, e por isso que se candidatou, obviamente, as razões que o levaram a candidatar-se na primeira vez e a recandidatar-se também. Fala-me um bocadinho disso. Muito bem. Bem, a respeito do conselho. O conselho é o primeiro, foi o primeiro mandato, né? Criado recentemente o conselho. Foi criado pela Assembleia Legislativa, da região autônoma. Confesso que quando foi apresentado o conselho, né, principalmente para as casas dos Açores aqui no Brasil, a gente sentiu assim, olha, vai ser criado um conselho, a Casa dos Açores é a embaixada que representa o governo, e aí foi criado um conselho, e se essa pessoa não tiver ligado com o trabalho que as casas dos Açores já fazem, como é que vai ser? Pode dar conflito? No primeiro momento foi assim. Prova tá que todas as nossas casas dos Açores, não só do Brasil como de outros, procuraram que tivesse candidatos para que não ficasse futuramente com algum atrito, alguma, sei lá, sei, pelo trabalho que as casas já faziam, né? Claro que nos Estados Unidos e no Canadá é um pouco diferente, porque é muito amplo, tem muitas associações e tal. Mas no nosso caso, mais aqui do Brasil e do Uruguai, a Casa dos Açores é a entidade que tem que representa o governo e deu. Então, o conselho é o contrário. O conselho é um caminho de volta. A Casa dos Açores é uma embaixada que representa o governo, mas o conselheiro é o que representa a comunidade junto ao governo dos Açores. Então, é uma voz da comunidade junto ao governo. Aqui no Brasil, todos os conselheiros eleitos estavam ligados às Casas dos Açores. Funcionou muito bem. Os 2 primeiros anos, né, com pandemia e depois o andamento, confesso que ficamos um pouco perdidos de qual seria a nossa função. Depois, com as nossas reuniões online, as reuniões presenciais, começou-se aos conselheiros ter uma voz junto ao governo. Uma voz no sentido da gente ser consultado, porque esse é o objetivo do conselho, né? Ser consultado e aconselhar de determinadas ações junto às comunidades, né? Onde os conselheiros nós fomos começando a ser ouvidos, apresentando o governo está com uma plataforma de fazer tal e tal atividade, o que que os conselheiros recomendam ou acham. Então começou a se ter uma voz, né, junto ao governo dos Açores, junto ao presidente. O presidente do governo é o presidente do conselho, e começando a ter essa voz. Além disso, foi bastante importante para a gente ter um intercâmbio entre os conselheiros, né, de todas as regiões, porque a gente está praticamente representando todas as regiões onde tem açorianos e não só, dessa troca de experiências, né? Conseguimos também evoluir, principalmente aqui no, que sabe que é dividido em zonas, né? Por exemplo,
os 5 conselheiros que temos no Brasil, mais o do Uruguai, é a Zona Um. Então a gente elege, que no caso eu fui eleito como representante dessa zona toda, ou seja, do Brasil e do Uruguai, assim como tinha um representante do Canadá todo, dos Estados Unidos todo. Então a gente representando, a gente fazia essa troca de experiência e tendo essa aproximação maior junto às comunidades. Então o trabalho foi bastante valorizado. Para este segundo mandato, vamos ter eleições. Confesso que eu coloquei meu nome à disposição de novo, pelo trabalho que eu fiz no primeiro, pelo trabalho que eu já faço há 35 anos e por eu conhecer a comunidade. Mas também a gente, é, aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos e do Canadá, que tu disseste que tem algumas regiões até que não tem candidato, nós aqui a gente tem um orgulho muito grande de ser descendente de Soriano. Entendeu? O pessoal tem valoriza, e tu falaste isso no início, né? Até a gente não entrou muito nesse assunto. Mas como é que, passado tantas gerações, o pessoal tem um amor tão grande aos Açores e valoriza tanto os Açores? Eu também não sei dizer. Não sei dizer. O que eu sei é que as pessoas têm um orgulho de dizer: eu sou descendente açoriano. Eu tenho. O meu bisavô veio lá do. É Ilhéu. Ou eu tenho uma descendente que é Ilhoa. O pessoal usa essas expressões e tem um prazer, uma satisfação de dizer que ele é descendente açoriano que confesso que nem eu sei dizer como, né? A gente valoriza, divulga, mas eu não sei como. Então as pessoas aqui se inscrevem muito, né? Para dizer que é açoriano, né? Para ser reconhecido aquilo que ela estudou na genealogia, dizer assim, olha, eu sou açoriano, de 10ª geração, de 8ª geração, mas eu sou açoriano. Então o pessoal tem muito orgulho em fazer, em dizer. E com isso também a gente tem muitos candidatos por isso. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul estou concorrendo com outro rapaz, um descendente, né? Um descendente açoriano, que tem todo o direito de também querer participar, ser conselheiro, né? E para isso estamos concorrendo, né? Mas é interessante as pessoas terem um conhecimento da sua região, terem um conhecimento daqueles açorianos que realmente que são descendentes e que já fazem um trabalho. Então, eu coloquei meu nome em função disso. E também porque preocupou um pouco que poucos foram à reeleição, né? Dos 19, claro, por diversas razões, um por trabalho, um por ter se mudado e residir em outro local, enfim. Mas a gente tem, eu acho que são 5 ou 6 só que estão concorrendo à reeleição. E eu acho ruim, não que a gente tenha que ser os mesmos sempre, mas a gente tem que ter uma certa continuidade. A gente evoluiu num trabalho, e se nós não tivermos esses 5 ou 6, eu não estou fazendo aqui a campanha, até porque não vai ter ninguém que vai votar em mim aqui, que está nos assistindo. Mas a gente tem que ter uma continuidade, né, de alguns, pelo menos, para manter o trabalho. Senão você vai começar tudo do zero de novo. A gente fez 4 anos uma caminhada. E vamos começar com não temos alguns que têm o suporte e têm o conhecimento do que se já andou para continuar, a gente vai quase que voltar ao início de novo, né? Então, na própria reunião, da nossa última reunião online, né, nós incentivávamos para que os pessoal, pelo menos mais um mandato, tentasse, né, uma reeleição para a gente dar essa continuidade. Mas uns não podem, eu estou aí concorrendo no dia entre o dia 20 e 25 de maio, a gente vai estar aí concorrendo para ver se eu consigo fazer mais um mandato. Se não conseguir, vou tentar auxiliar o meu opositor aí que vai estar representando o Rio Grande do Sul. Muito bem. Ahm, então vamos terminar precisamente com esta a observação que o Regis fez há pouco. De facto, o Regis também não sabe porque é que há esse orgulho, talvez, prazer, não é? Mas orgulho do bom sentido da palavra. A palavra orgulho tem Sim, várias conotações, como sabe. é, Mas portanto, esse grande prazer, essa satisfação, pronto, porque as pessoas são brasileiras e estão no Brasil há 200 e tal anos, não é? As suas famílias, portanto, ou mais, mas quando descobrem, há esse desejo. Nós também aqui acontece mais, eu costumo dizer, há maior orgulho e prazer em ser açoriano naqueles que foram os bisavós. Portanto, já são quarta geração, não falam português, infelizmente. Os pais já não falavam português, os avós sim, porque tinham nascido cá, mas os pais tinham-lhes ensinado. Mas, apesar de tudo, as pessoas têm eu costumo dizer, o orgulho que o Brasil sente neste momento, e particularmente o sul do Brasil, pelas suas raízes açorianas. Acho que os açorianos aqui nos Estados Unidos vão ter que esperar mais 100 anos para ver esse orgulho. Não estou a dizer que os imigrantes não têm orgulho, sim. têm, mas
muitas vezes não, e nós vimos no Conselho de Diáspora Açoriana, não votaram e não se inscreveram. Pronto, qualquer impedimento não continuam. E só imigrantes nós podíamos ter aqui pelo menos uns 50 ou 60 mil sem problema nenhum. Portanto, mas esse orgulho e esse prazer também vem derivado a verem uma Casa dos Açores, uma entidade, não é? Uma instituição Com que certeza. tem presença, não acha que sim? Se não houvesse uma presença institucional, portanto, a Casa dos Açores, antes dos Açores, os grupos amigos dos Açores, se não houvesse uma presença institucional, esse orgulho morria, com toda a certeza. Eu também, eu concordo sim. Eu acho que esse trabalho que a gente faz, né, não só nós aqui, como as demais casas, fazem, é o que estimula para que as pessoas tenham esse entendimento e essa valorização dos seus antepassados. Sabes que, até nós, não sei se nós conversamos sobre isso lá, eu falei com o Martinho, ou foi contigo que eu conversei isso. Os Estados Unidos e o Canadá, eles, pá, como é que a gente não se tem, é uma geração muito mais próxima, é neto, bisneto, muitas vezes, às vezes é filho, Sim, e não tem um amor pelos Açores como tem um outro. Claro que a gente sabe que a língua é um empecilho muito grande, e não só a língua. Muitos açorianos que foram para aí, o Diniz sabe melhor do que, muito melhor do que eu isso, né? Eles eram quase que proibidos de falar português para poder se ambientar, para poder viver nos Estados Unidos, viver no Canadá, eles tinham que quase que esquecer. Era quase que meio proibitivo falar português, porque senão eles não tinham a chance de arrumar um trabalho, os filhos. É quase uma vergonha de ser filho de açoriano. Se eu era. estiver falando, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir pela amizade que a gente tem E aí. não, era. Mas era quase isso. E Eu acho que particularmente isso fez com que, há 50 anos, 60 anos atrás, era, não é? pois é, e isso eu acho que fez com que desse esse corte, entendeu? Então eu sempre digo que, e defendo que, embora temos que defender a língua, tem que falar, tem determinadas coisas que tem que falar em inglês ou francês para que eles vão evoluir. Porque se a gente ficar insistindo em falar português, primeiro eles não sabem falar. Tu tem que fazer escolas, não que eu seja contra, eu acho que o trabalho é magnífico, e muitos fazem isso, escolas falando português e tal, insistindo em português, mas para eles ter o amor, não dá para a gente ignorar a língua, entendeu? Ele vai ter que ser em inglês, vai ter que ser em francês, mas ele vai ter que ter o amor ou valorizar e ter esse sentimento falando a língua dele. Ele não. Então, acho que é importante isso, ter esse trabalho para que tenha uma continuidade, senão, que nem o Diniz disse, daqui 100 anos que eles vão pensar, não, mas aí vai ficar cada vez mais longe no tempo e na distância da língua, né? Então, temos que fazer, o jovem tem que encontrar, falar em português, falar em inglês mesmo, mas falar dos Açores, falar das origens, falar dos seus descendentes, para que dê essa continuidade. Acho que não escapa daí. E cursos de genealogia são importantes. Cada vez mais as pessoas gostam disso e eu sei que vocês aí têm feito um trabalho, como acabaste de falar das escolas, acho que é uma falha nossa. A gente, como tem ainda imigrantes, como a gente ainda tem pessoas que emigraram há 30, 40, 50 anos, ou filhos deles, não é? Ainda temos essa proximidade e estamos a esquecer, muitas vezes, esse é um dos nossos problemas, estamos a esquecer aqueles que foram os avós não, os bisavós, os Os pentavós, avós, etc., que emigraram. Portanto, estamos a esquecer aqueles que são da minha idade, e eu conheço alguns, mas foram os bisavós que emigraram, portanto, no fim do século XIX, e, portanto, sim, ao meados do século XIX. Há um trabalho a fazer e há que aprender muito com o Brasil, e por isso é que eu acho que as casas dos Açores, o CMCA, particularmente, e o Conselho da Diáspora Açoriana, e uma outra coisa que eu propus, como sabes, no Pensar a Diáspora, que é um sim, fórum da diáspora açoriana, que podem exato. ter as mesmas e até outras pessoas também. Acho que estes espaços são importantes para se conectar, para haver um maior engajamento, digamos assim, entre as várias comunidades, porque se nós temos a nossa forma aqui, também podemos aprender muito como chegar às gerações mais antigas com o Brasil, e vice-versa. Acho que podemos aprender muito uns com os outros. Portanto, Regis, muito obrigado por esta hora. Passou-se rapidamente, né? Parece que começamos a conversa há 5 minutos, mas já lá vai quase Pois. uma hora.
Parabéns, boa sorte na eleição. Espero que te tenhamos de novo como conselheiro da diáspora açoriana. E espero que um dia que nós, e espero que seja em breve, desta ideia. Estou a falar com várias pessoas nos Açores do Fórum da Diáspora Açoriana. Queríamos também, obviamente, o teu envolvimento, porque não é para dar muito mais trabalho às pessoas, mas é para criar mais Sim. plataformas de nós podermos contatar uns com os outros. Portanto, muito obrigado e grato pelo teu trabalho, muito obrigado por tudo o que fazes aí. E espero que um dia lá ou cá, nos Açores ou no Brasil ou na Califórnia, também temos que pensar, a Califórnia tem uma rica tradição de imigração de Pois. mais de 150 anos e era tempo também de juntarmos todas as casas dos Açores aqui na Califórnia, um dia destes, não é? Muito Com obrigado. certeza. Eu que agradeço a oportunidade, né, pelo convite, amável convite. É bom poder estar aqui esse tempo falando um pouco sobre as nossas culturas, sobre a nossa formação cultural aqui do Rio Grande do Sul, né, a importância dos açorianos, e dizer que a gente fica assim, é muito feliz desse trabalho que a gente faz porque gosta mesmo, é apaixonante, né, a gente ir resgatando e conhecendo. Então, e essa relação e essa proposta que tu fizeste, eu acho que é muito válida. Eu acho que teríamos que levar adiante mesmo, reunir essa gente toda aí e discutir o futuro da nossa açorianidade. Exato. Muito Muito obrigado, um obrigado. forte abraço. Um abraço para ti também. Obrigado e obrigado a todos que nos acompanharam.